Ai, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu voltei com mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho difícil pra mim, por isso que eu demorei tanto tempo pra gravar. E é sobre o meu aborto. Então, pessoal, mas antes, se inscreve no meu canal e já dá um joinha que eu tenho certeza que quem já perdeu um bebê vai se identificar com esse vídeo. Então, pessoal, é o seguinte, em outubro do ano passado, nós estamos em março agora, março de 2020. Em outubro do ano passado, eu tive uma gestação não planejada, que eu passei umas 2 semanas tentando me acostumar com a ideia, e aí me levei mais uma semana para contar pro pai do meu bebê, pro meu marido no caso, mas ainda assim e foi o tempo que eu fui me adaptando com a ideia, porque eu não foi planejado, eu estava tomando o anticoncepcional. Só que quando eu tomei o anticoncepcional dessa vez, eu percebi que a injeção ela ficou meio que saindo. Foi até uma colega minha que aplicou, que ela é técnica também, e eu percebi que meio que estava saindo. E eu fiquei com aquela coisinha na cabeça, meio que desconfiada. Mas aí tudo bem, meu marido viajava muito, a gente estava muito pouco junto, então pra mim estava tranquilo. Além disso, já tenho 35 anos, só tenho uma trompa, então tive dificuldade para engravidar da primeira vez, então eu estava relativamente tranquila, né? Pois bem, e aí, mesmo assim, aconteceu uma gestação e, como eu falei, passei uns dias para me acostumar com a ideia, mas aí fui me adaptando e começaram os enjoos e as náuseas e a indisposição e pressão muito baixa, porque a minha pressão já é baixa naturalmente. E depois, com a gestação ela fica mais baixa ainda, alguns desmaios, vômitos, e eu tive realmente que ficar totalmente em casa. Inclusive eu estava no período quase finalzinho do semestre e foi bem complicado para mim, que eu estava sem disposição nenhuma para estudar, quase que eu reprovava em cardio, mas aí deu tudo certo. E foi se passando os dias, tudo certo. Fiz os meus exames de pré-natal, já tinha me programado para ir para aquela gestação. Já estava tudo fluindo perfeitamente como é uma gestação, né? De muito enjoo, de muita disposição e meu filho chegava em casa querendo brincar e eu não tinha coragem para nada, para nada, para nada e para nada. E ainda assim, segui. Aí, esses 3 primeiros meses foram bem complicados, eu fiquei não tinha vontade de comer nada que eu comia antes, eu só comia besteira, porque eu não comia besteira, e comecei a comer muita besteira, enjoei café, que eu sou a louca do café, né? E segui. Quando foi no final do ano, eu acompanhei meu marido em dezembro, mais ou menos pelo dia 15, a Salvador, para um compromisso de trabalho. E aí eu fui com ele e meu filho, claro, e eu falei pra ele, olha, tu vai tomar conta de dar Neto, porque eu não tenho coragem pra nada, eu não tenho disposição. E assim foi. Eu fiquei os 3 dias lá, mais no hotel, mais deitada, mais sem sair pra nada, tipo, sem disposição. E quando realmente tinha que ir, pronto. E quando eu retornei, eu fui fazer a minha ultrassonografia morfológica. Eu já tinha feito os exames pré-natais, estavam tudo bem, já tinha ouvido os batimentos cardíacos do bebê com 7 semanas. Tava tudo correndo tranquilamente na gestação e não tinha uma recomendação específica que eu ficasse de repouso, porque a gravidez fluía bem. E aí eu fui fazer a minha ultrassonografia, a morfológica. Só que eu fui fazer com outro médico porque o meu médico, ele já estava de recesso. E aí, que é uma pessoa muito maravilhosa e que me atende sempre muito bem. Só que ele estava de recesso e eu tive que procurar um outro médico. E aí foi tranquilo. Fui lá, marquei, fiz a minha ultrassom, só que eu fiz com 4 dias de atraso, que era a data para fazer. E entrei para a recepção, pedi, foi feita a documentação, que inclusive na época ela teve uma dificuldade que eu nunca tive para fazer nenhum tipo de exame com o meu plano, mas aí ela teve dificuldade, eu já comecei me aborrecendo.
Mas aí superei, fiquei lá, guardei o atendimento e fui chamada para o atendimento. Quando eu entrei, era um senhor, ele me cumprimentou, pediu para deitar. Tá, ainda é um pouquinho difícil, peraí. E ele começou a fazer o exame. Quando ele começou a passar o aparelhozinho com gel na minha barriga, ele perguntou se na última ultrassom tava tudo bem com o bebê. E quando ele falou isso, já veio que meio um choque, assim. Nossa, meu coração ficou assim já. Tipo assim, pronto pra parar. E eu falei, como assim? Estava tudo bem. Inclusive, a ultrassom tá aí, tava com 7 semanas, assim, batimentos cardíacos, estava fluindo tudo perfeitamente. E ele passava, e eu ficava com a sensação que tinha uma coisa errada, porque não tinha os movimentos que geralmente tem quando é um feto. E ele falou assim, e eu perguntei, moço, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. E ele falou assim, não tem batimentos, não tem circulação, não tem movimento, não tem nada. Eu, hã? Como assim, moço? E aí, o meu coração praticamente parou naquela hora, né? E eu, como assim, moço? Não tem nada. E ele ficava passando e eu percebi que realmente não tinha movimento, que estava parado, que nada estava acontecendo. Ai, tá vendo porque eu demorei para gravar? Porque era difícil vir contar aqui toda hora que eu lembrava disso. Mas vamos lá, porque eu não queria ficar chorando na frente da câmera, né? Mas aí ele fez, insistiu, ele falou, moça, realmente não tem batimentos, mas o seu bebê ontem completou 13 semanas, então provavelmente ele estava vivo até ontem. Nossa, aí acabou de me matar, porque eu saí de lá como se tivesse com a sensação de que se eu tivesse feito antes, talvez não tivesse acontecido, sabe? E aí vesti minha roupa, esperei, saí desesperada, assim. É como se tudo tivesse acabado. Porque não é que eu nunca quis a gravidez, eu não planejei, mas eu me adaptei com a novidade. Eu me programei para aquilo, então estava tudo certo, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Uma coisa é você fazer um teste de gravidez e ele dar negativo. Outra coisa é você perder um bebê que já tem vida, que já tinha movimento, que já mexia na sua barriga, que você já tinha ouvido os batimentos cardíacos e que era uma vida que estava se construindo, que você estava totalmente adaptada, que eu estava esperando por ela. Então, eu não sei como eu cheguei em casa, mas eu cheguei com aquele resultado e fiquei louca, desesperada e de imediato peguei o meu carro, fui para a urgência para realmente confirmar. E não parava de chorar o tempo todo, porque perder um filho é um filho, né, gente? Eu acho que só quem sabe mesmo é que já perdeu. E fui para a urgência e passei pelo médico. E ele perguntou se eu queria colocar medicação para fazer o aborto. E eu falei que eu não ia fazer aborto nenhum, porque no fundo eu tinha um pouquinho de esperança que aquela ultrassom estivesse errada, que ele já era um senhor, que o aparelho dele fosse ultrapassado, que o diagnóstico dele tivesse errado. No fundo eu tinha uma esperança. Mas eu me recusei a me internar para fazer a medicação. Fui para casa e no outro dia eu procurei a minha obstetra. Contei pra ela e queria que realmente o diagnóstico estivesse errado. E ela fez uma nova ultrassom e não mudou nada. E realmente o meu bebê tinha perdido os batimentos. Não tinha vida, não mexia, não tinha circulação sanguínea, não tinha nada. Eu estava literalmente com o bebê morto na barriga. Ela me recomendou para me internar o antes que eu pudesse
Não era nada de urgente, tipo ser hoje ou amanhã, mas o quanto antes eu pudesse fazer seria melhor. Não só pelas mudanças fisiológicas no corpo, mas pelas psicológicas também. Porque é bem complicado você estar com um bebê morto na barriga, né? Então, 2 dias depois, eu me internei para fazer o aborto. Só que aí tiveram várias complicações que eu conto em outro vídeo, porque esse vai ficar grande demais. Beijo pra vocês, se inscreve no meu canal, segue lá no Instagram que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Beijo!